This meeting is being recorded. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Como é que está aí? Tudo bem? Tranquilo. Boa tarde aí a todos e todas. Muito bom. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar aí dos procuradores da República. Conseguiram a liberação de uma verba, de pagamento de licença-prêmio, né? Um escândalo aí, procurador ganhando mais de R$400 mil. O Hélio vai falar sobre isso. Nós vamos aproveitar esse gancho para lembrar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se tornou, de fato, o engavetador-geral da República. Não tem denúncia contra Bolsonaro que ele encaminha para frente, né? Ele dá os encaminhamentos que se requer, e o mais escandaloso são as decisões, né, do relatório final lá da CPI, da pandemia, que o senhor Augusto Aras sentou em cima. Um outro tema que nós vamos abordar aqui com o Hélio é sobre a possibilidade do ex-governador Geraldo Alckmin ser o candidato a vice do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula concedeu uma entrevista hoje aos veículos de imprensa chamados alternativos, e o assunto Geraldo Alckmin, vice dele, esteve na pauta. O Hélio vai falar sobre isso também. E no baú, o Hélio vai lembrar a criação da Frente Ampla, né, com Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, João Goulart, períodos antes aí do AI-5, e que foi uma possibilidade de aliança contra o regime militar que a esquerda recusou. Hélio, o Procurador-Geral da República, Hélio, que vergonha esse mais novo engavetador-geral da República. Eu queria que você falasse sobre isso, mas antes, fala para a gente aí sobre essa história aí de licença-prêmio, procurador ganhando aí mais de R$400 mil. Que escândalo é esse, Hélio? Mais ou menos já está acostumado com isso, né, Negrão? Licença-prêmio, Negrão, existia, ela já foi extinta no governo federal há muito tempo, acho que no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Ela permaneceu em algumas unidades federativas, inclusive aqui no Distrito Federal, mas já foi extinta também. Quer dizer, não é que ela foi extinta, eu vou explicar melhor. Mas parece que ela continua vigorando. Eu não sei se ela tem no Judiciário também, mas pelo menos no Ministério Público tem. É um desses absurdos que servidores públicos criam para eles mesmos, à custa, naturalmente, do dinheiro público. Veja só, não é uma postura contra servidor público. Servidor público é necessário, deve ser bem remunerado, deve ter estabilidade. Agora, os procuradores são uma casta. É uma casta. Sejam bons procuradores, maus procuradores, seja um bom procurador ou um procurador ladrão como Dallagnol, eles merecem algum respeito, são o Ministério Público. Mas eles formaram uma casta que se beneficia a si própria. Então, Negrão, licença-prêmio é o seguinte: a cada 5 anos de trabalho, você tem direito a ficar 3 meses sem trabalhar. É uma coisa totalmente sem sentido, né? Totalmente sem sentido. Ela faria algum sentido para professores, acadêmicos, que têm que passar um período sabático para estudar, para fazer um aperfeiçoamento. Claro, o procurador quer fazer um curso, ele tem direito a se licenciar, mas não essa coisa, cada 5 anos, 3 meses. Aí sabe o que eles fazem? Quando eles não tiram a licença-prêmio, ou seja, quando eles não ficam 3 meses sem trabalhar, eles recebem aqueles 3 meses em dinheiro. Quer dizer, é dado para eles terem 3 meses. Não, eles continuam trabalhando e recebem dinheiro. Aí o que acontece? Agora o Aras, querendo agradar ali a turma dele, né, os procuradores, ele liberou em dezembro que eles podiam receber não só as licenças-prêmios que eles não gozaram receber agora, porque antigamente isso só recebia quando se aposentava. Então, nós temos aqui no Distrito Federal, Negrão,
gente que se aposentou e recebeu R$ 800 mil. Tem gente que se aposentou e recebeu R$ 600 mil. Compraram apartamento com aposentadoria, porque não gozaram X licenças-prêmios, e aí pegaram tudo em dinheiro. Um roubo. Eu considero isso um roubo, sinceramente. Mas era da lei, era legal, tudo legal, agora acabou. Então, além de receber isso, ele ainda liberou férias não gozadas. Então, teve procurador, Negro, ganhando quase R$ 500 mil no mês. Você imagina, um cara ganhar R$ 500 mil. Teve outros que ganharam R$ 400 mil no mês, R$ 300 mil no mês. Quer dizer, é um absurdo, Negro. No momento em que nós estamos, em que o país está reclamando que não tem dinheiro para as coisas mais necessárias, aí um cara ganha R$ 500 mil no mês, porque ele tinha lá os 3 meses que ele não tirou para ganhar dinheiro. Então, o Aras é cúmplice dessa roubalheira. É legal, está dentro da lei, mas uma lei absurda, que já devia ter sido revogada pelos próprios procuradores. Eles próprios, que se dizem os paladinos da justiça, das normas, tal, eles próprios deviam revogar isso. Mas é o Aras, né, Negrão? Então, do Aras não se espera nada. E quem esperou se deu mal. Você sabe que teve muito senador, inclusive senadores de oposição ao Bolsonaro, que votaram pela recondução do Aras a procurador-geral. Esses senadores são culpados pelo que está havendo hoje também, porque eles já sabiam quem era o Aras. Eles já tinham visto quem é o Aras, e votaram pela recondução dele. Esses moralistas lá, falsos moralistas do Senado, que votaram a favor dele sabendo que ele era. E alguns vieram com papinho. Não, ele disse que agora, no segundo mandato, ele vai ser independente, ele não vai atender ao Bolsonaro. Mentira, está aí atendendo ao Bolsonaro, fazendo papel de sabujo, capacho do Bolsonaro, protegendo. E os senadores deviam ter vergonha, porque fizeram uma CPI muito boa, muito produtiva, positiva para o país. Essa CPI, Negro, na verdade, o resultado dela é um relato histórico, para ficar para a história, porque não está acontecendo nada com nenhum dos indiciados. O Aras está segurando, o Ministério Público não está andando com a rapidez necessária, e eles estão todos aí muito tranquilos, continuando a cometer o genocídio que estão cometendo desde 2020. O Aras tem que ser também responsabilizado por esse crime, viu, Negrão? Exatamente, como disse Hélio Dolly, se tiver um tribunal de Nuremberg aí, Aras vai ter que sentar no banco dos réus, né? É interessante que se fala na criação de uma nova CPI, né, da pandemia, para agregar aí investigações diante dos absurdos que sempre continuam, né? E, no entanto, como você já mencionou, o resultado da CPI ficou aí pelo meio do caminho. Nós tivemos aquele escândalo lá do Prevent, né, daqueles planos de saúde que fizeram experiências macabras, aí, experiências terríveis com medicamentos que não tinham eficácia nenhuma. Você acha que pode sair essa nova CPI? Acho difícil, Negrão, acho difícil que tenha o número de senadores necessários para uma nova CPI, por várias razões. Nós estamos no ano eleitoral, então qualquer CPI no ano eleitoral vai ter uma conotação eleitoreira, vai aumentar essa coisa dos senadores querendo aparecer. A gente já viu isso muito na primeira CPI, na CPI do ano passado, que ela vira um palanque, né, Negrão? Quer dizer, a CPI tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Tem esse lado palanque, senadores querendo aparecer, querendo brilhar. Imagina no ano eleitoral, né? Além do que, vai haver um esvaziamento do Congresso esse ano, porque, fora os deputados e senadores que são candidatos, os outros também vão se envolver em campanha eleitoral. Então, tem esses aspectos técnicos aí que dificultam um pouco a existência dessa CPI. O presidente da CPI da fake news está dizendo que vai ter a CPI da fake news esse ano. Aí ter 2 CPI, eu acho difícil. Agora, para mim, a razão principal não é essa, viu, Negão? A razão principal é o seguinte: outra CPI para quê? Para quê? A primeira, sinceramente, não deu em nada até agora. Então, acho que o senador deu, assim, como eu falei, um relatório bastante consistente,
ela exerceu um papel importantíssimo para desvendar os crimes do Bolsonaro e da quadrilha dele que está no governo em relação à pandemia, a corrupção, o negacionismo, a cloroquina. Foi importantíssima a CPI. Eu acho que a CPI foi fundamental. Agora, efetivamente, ela não deu um resultado concreto até agora em termos de penalizar, de responsabilizar os culpados. Eu acho que os senadores deviam se dedicar mais a isso do que abrir uma nova CPI, que já vai ser vista com muito descrédito pelas pessoas. Pô, o Aras está aí segurando, sentado em cima das acusações, o Ministério Público não está fazendo nada, está tudo parado, não tem investigação nenhuma, é outra CPI para quê? Então, eu acho difícil, viu, Negrão? Acho difícil. Não estou dizendo que não vai ter, não estou tão por dentro, mas eu acho difícil. Também, principalmente, como você também lembrou, no ano eleitoral, né, que o foco está a eleição, e por falar em eleição, o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas a presidente da República, concedeu uma entrevista coletiva hoje aos veículos chamados alternativos, da mídia alternativa, e um dos pontos centrais foi ele garantiu que o ex-governador paulista Geraldo Alckmin pode ser sim seu candidato a vice. Essa candidatura possível candidatura do Geraldo Alckmin está no centro de um debate, de certa forma, até ferrenho aí na esquerda, sobretudo entre o Partido dos Trabalhadores. Como é que você viu esse posicionamento de Lula? Mas antes disso, queria que você fizesse uma apanhada, assim, rapidamente, uma apanhada geral sobre o que você viu na entrevista do ex-presidente. Negrão, eu não pude, estava ocupado, não pude assistir a entrevista toda. Assisti somente alguns trechos, entre os quais esse do Alckmin. O que ficou claro é o seguinte: foi perguntado sobre isso, o Lula disse o seguinte: olha, nem eu nem o Alckmin estamos falando sobre isso. Por quê? O Alckmin deixou o partido dele, mas ainda não resolveu para onde vai. E o que ele vai fazer? E eu ainda não me declarei candidato. Isso o Lula falando. Não me declarei candidato, eu ainda não resolvi se eu vou ser candidato, o partido não resolveu se eu vou ser candidato. Então, nós não estamos falando sobre isso. A partir daí, ele começa a fazer uma defesa do Alckmin, uma defesa da aliança dele com o Alckmin. Então, ele deixa claro para qualquer entendedor que essa possibilidade existe. Ele não diz vai acontecer, mas ela existe. A possibilidade do Alckmin ser o vice do Lula é reconhecida pelo próprio Lula, que fez elogios ao Alckmin, falou do PSDB. Ele deu uma resposta direta a esses petistas, não só petistas, como o pessoal do PSOL, de outros partidos, que está se opondo a essa aliança. Ele disse o seguinte, depois o negócio sabe o seguinte: o Lula como já se diz, tem se dito, o Lula é maior do que o PT, e o Lula não vai se submeter à candidatura dele, a possibilidade não só de vitória, como de governar, a uns grupos que querem, achando que o Lula eleito presidente, vamos ter um governo revolucionário que vai implantar medidas radicais, rumo ao socialismo, e não precisa da direita para nada, dane-se a direita. Quer dizer, esses fora da realidade, o Lula deu uma resposta direta a ele. Quer dizer, eu até entendo a postura, entendo a posição. Alguns estão fazendo, já campanha eleitoral, eles têm que se parecer radicais para os seus eleitores, porque seus eleitores são radicalizados, então eles têm que parecer radicais, não fica bem. Mas é desconhecer a realidade. E o Lula é muito pé no chão. O Lula tem plena consciência do que ele vai fazer hoje. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe o que ele precisa, não só para ganhar a eleição, como o que ele precisa para poder governar, fazer um governo que minimamente cumpra o programa que ele está se propondo. E nós vimos também o Zé Disseu dizendo, não sei se você viu isso, Negrão, o Zé Disseu dizendo o seguinte: além de tudo, a presença do Alckmin na chapa é um obstáculo ao golpe bolsonarista, que não está fora de cogitação. Quem vê o quadro político brasileiro não elimina a possibilidade do Bolsonaro querer dar o golpe ainda, principalmente diante de uma vitória do Lula.
E o Zé Disseu chama a atenção para o seguinte: se for uma vitória de uma chapa exclusivamente de esquerda, as possibilidades de golpe aumentam. Mas se for uma chapa dentro da realidade do momento atual que nós vivemos, em que há limites para a ação da esquerda e há limites até para uma vitória eleitoral da esquerda, a presença do Alckmin pode ser importante. Eu não sei se o Alckmin é o melhor nome para isso, pode ser outros, mas é o que está colocado aí, é o que está na pauta. Né? Poderiam ser outros. Vamos lembrar, o Lula já teve o Zé de Alencar. Zé de Alencar estava muito longe de ser de esquerda. A Dilma teve o Temer, deu que golpista, tal. O Temer foi golpista, sim. Não quer dizer que todos serão golpistas, né? Até porque já devem ter aprendido, né? O pessoal do PT já deve ter aprendido a não dar corda para golpista, né? Então, Negrão, é uma realidade que está imposta aí hoje, né? Ela parte de uma análise do cenário das possibilidades. Eu sinto, assim, as pesquisas mostrando sempre o Lula na frente, até com possibilidade de primeiro turno, estão fazendo muito mal a muitos petistas que subiram no salto alto e estão achando, já ganhamos, o Lula é o grande nome do Brasil, nós vamos governar, nós vamos fazer. Só falta falar que vão expropriar os bancos. Né? Só falta falar isso. Eu acho que vão fazer um governo revolucionário depois do golpe contra a Dilma, da geopolítica que nós estamos vendo hoje, né? do que está acontecendo no mundo, do peso dos Estados Unidos. Eles estão achando que o Lula ganha e pronto, aí é um governo de esquerda totalmente fora da realidade. Né? E as pesquisas, Negrão, estão fazendo mal a esse pessoal. Né? É o velho salto alto, achando que já ganhamos, se ganhar, vamos tomar pó, Bolsonaro está derrotado, Bolsonaro é cachorro morto. Toda essa. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo sempre, né, Negrão? Não estão fazendo a análise concreta da situação concreta, como aquele velhinho de barba e os seguidores dele sugerem. Né? Exatamente, né? Exatamente. Assim como lá em 1967, 66, em que começou a se esboçar a reação ao regime militar se implantando ali 2 anos antes, a esquerda sabotou uma tentativa de resistência aí com a união das forças democráticas. Vamos ao baú do Hélio, em que o Hélio faz essa análise aí sobre aquela possibilidade de frente ampla que estava sendo costurada ali, Carlos Lacerda, JK, João Goulart. Olha só, né, Hélio? Carlos Lacerda, né? O que ele significou no golpe, o que ele fez, né? Lá antes, 10 anos antes, com Getúlio, levou Getúlio ao suicídio, sabotou o governo de JK, apoiou o regime militar, enfim, Carlos Lacerda se propôs a fazer. A gente tem que beber dessas fontes da história aí, né, Hélio? Negrão. O Lacerda era vamos dizer assim, o direitista maior no Brasil, né? Como você falou, desde o tempo lá de Getúlio, ele é um dos responsáveis pelo suicídio do Getúlio, é aquele famoso atentado da Rua Tondeleiro, no Rio de Janeiro, em que Lacerda levou um tiro. Até hoje dizem que aquele negócio dele engessar a perna foi, sabe, Negrão? Até hoje falam isso. Ele foi ferido realmente, mas ele fez o drama, né? Engessou a perna, fez aquela coisa toda, e morreu o Major Rubem Vaz, né, no atentado, que acabou levando ao suicídio de Getúlio Vargas. E o Lacerda foi um dos grandes apoiadores civis do golpe militar de 1964. Era governador do Rio de Janeiro, se armou, fez uma resistência no Palácio Guanabara, ou seja, uma expressão do golpe. Juscelino Kubitschek, Negrão, apoiou o golpe. Vamos ser claros nisso. JK apoiou o golpe e votou a favor de Castelo Branco no Congresso, que elegeu o Castelo presidente da República, sucedendo o Jango, que havia sido afastado do cargo pelos militares, com o beneplácito do Congresso Nacional, que declarou o cargo vago. Então, você tinha ali 2 golpistas, vamos dizer assim, um golpista raiz e um golpista por conveniência, por adesão. Por quê? Todos 2, Lacerda e Juscelino, eram candidatos já declarados às eleições para presidente em 1965. Então, eles seriam os principais candidatos em 65.
Juscelino e Lacerda. Eles imaginavam que o Castelo Branco iria assumir o governo, expulsar os comunistas, prender, blá, blá, e depois realizaria as eleições, voltaria o país ao regime democrático. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Castelo prorrogou seu mandato e depois teve eleição para governador. Candidatos de oposição ganharam, principalmente no Rio de Janeiro, na antiga Guanabara, e em Minas Gerais, candidatos do PSD faziam relativa oposição, o governo não gostou, editou um ato institucional número 2, fechou os partidos políticos. Então, assim, e cancelou a eleição direta para presidente da República. Bom, aí o Castelo e o Juscelino já estava sendo perseguido, respondendo inquéritos, sendo preso e tal. Bom, o Lacerda tomou a iniciativa de iniciar um movimento para derrubar aquela ditadura que tinha apenas 2 anos, né, Negrão? Foi 2 anos. Ele lançou o manifesto dele em outubro de 66. Então, tinha 2 anos e pouco da ditadura. Ele lançou um manifesto propondo a volta à democracia, vamos dizer assim, né? Nesse tempo, o Juscelino estava exilado em Lisboa e o João Goulart no Uruguai. Então, o que o Lacerda propôs? O Lacerda propôs eleições diretas para presidente, propôs uma reforma partidária, uma reorganização do sistema partidário, propôs que o país retomasse um desenvolvimento econômico e uma política externa soberana, não subjugada aos Estados Unidos, como era a política externa do Castelo Branco, como era a política econômica do Roberto Campos. Então, era uma pauta democrática, né? E o Lacerda foi atrás do Juscelino em Lisboa. E aí, em novembro, poucos dias depois, o Juscelino aderiu a essa frente com Lacerda contra a ditadura. Então, começou toda aquela movimentação, a Frente Ampla contra a ditadura e tal. E houve um movimento no então MDB, que havia sido criado, né, pela ditadura como partido de oposição consentida, e até no Partido Comunista Brasileiro, um movimento para discutir a Frente Ampla, apoiar a Frente Ampla. Aí esse movimento cresceu, o ministro da Justiça, então, que era o Gami Silva, proibiu Lacerda de aparecer na televisão. Olha só, ditadura. Então, Lacerda foi proibido. Lacerda era um aliado, tá, né? Lacerda era um aliado da ditadura, com muita base na chamada linha dura dos militares, que eram aqueles militares mais raivosos, né, pelo fechamento e tal. E o Lacerda estava meio rompendo com eles, mas o Gama Silva proibiu o Lacerda de aparecer em televisão, aparecer em televisão. Aí, Negrão, o MDB, a maioria do MDB, que era um partido de oposição, consentida pelo governo, que o governo extinguiu os partidos políticos e criou 2, Arena e MDB. Arena para ser governo, MDB para ser oposição. Tá? O MDB não quis participar da Frente Ampla como partido. Uma grande maioria dos parlamentares do MDB, que não eram muitos, eram 100 e poucos, não quiseram participar da Frente Ampla. Aí o Lacerda foi encontrar com o Jango no Uruguai. Isso já há um bom tempo, quase um ano depois, foi encontrar com o Jango. E o Jango fechou com Lacerda e Juscelino em torno dessa Frente Ampla. Então, você veja, nós tínhamos uma ditadura militar pesada. Você junta os principais líderes civis, alguns dos principais líderes civis do país, para formar uma frente contra essa ditadura. Aí, Negrão, o Brizola foi contra. O Brizola achou que não podia. O Brizola era um possível também candidato a presidente em 65, né? Assim como Jânio Quadros, assim como Miguel Arraes, eram tidos como possíveis candidatos em 65. O Brizola foi contra, as organizações de esquerda que já existiam no Brasil foram contra, boicotaram. Não se conseguiu ir adiante. Por quê? Isso é coisa do Lacerda. O Lacerda deu golpe. Mesma conversa da agora, sabe, Negrão? Não, o Lacerda é golpista. O Lacerda deu golpe. O Juscelino apoiou. Isso aí é benefício desses dois. Eles querem se eleger presidente da República. A esquerda não pode concordar com isso.
PCB não aderiu, o Brizola não aderiu, as organizações de esquerda não aderiram. Né? Por quê? Jogando seus interesses pessoais, como se a esquerda, em 1966, 67, fosse derrubar a ditadura. Entendeu? Quer dizer, recusou um movimento de liderança civis de direita. Lacerda era direitão mesmo, era direitão. Né? Então, mesmo assim, Negrão, a Frente Ampla realizou 2 grandes comícios no Brasil, pouca gente fala disso. Ela fez um comício em Santo André, ainda em 67, e fez um grande, Santo André, no ABC Paulista, e fez um comício em Maringá já em 68, o ano quente, né? O ano tal. Mas não conseguiu aquele apoio que seria necessário de todos estarem juntos contra a ditadura. Por quê? Porque tinha golpista no meio. Né? É o retrovisor, você fica olhando para trás. Né? O próprio Prestes tinha apoiado Getúlio, apesar de ter sido preso pela ditadura do Estado Novo, por ter Olga Benário, sua mulher, grávida, mandada para campo de concentração nazista. Mesmo assim, ele passou por cima disso. Mao Tse-tung teve irmãos assassinados pelo Kuomintang, mas ele se aliou ao Kuomintang contra os japoneses. E há diversos outros casos de que você, em determinado momento, você tem que ter um foco e você precisa juntar. Mas não quiseram. Aí a Frente Ampla estava fazendo comício, estava se mexendo. O que a ditadura fez, Negrão, em 68? Proibiu a Frente Ampla. Soltou um ato, está proibido. O Ministério da Justiça está proibido, não pode ter Frente Ampla, não pode ter comício da Frente Ampla, não pode ter notícia da Frente Ampla. Né? Aí veio o AI-5 no final do ano e sepultou de vez. Por que eu estou falando da Frente Ampla hoje? Porque você vê como a história muitas vezes se repete como farsa, né, Negrão? Quer dizer, em quantos momentos a esquerda, vou usar a expressão que eu já usei hoje, subiu no salto alto e achou que ela sozinha iria derrubar a ditadura. Né? E se viu que ela não derrubou a ditadura sozinha, a ditadura foi derrubada numa ampla aliança em que a esquerda, embora tenha feito grandes movimentos populares, movimentos importantes, foi fundamental, ela não foi protagonista na etapa final da derrubada da ditadura. Os protagonistas na etapa final foram o MDB, de Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, e os dissidentes da Arena, que criaram o PFL, o Partido Sarney, né? Sarney, Aureliano Chaves, Marco Maciel, enfim. Esses foram protagonistas no final da ditadura. Não que a esquerda não tenha tido um papel importantíssimo na derrubada da ditadura. Teve sim, não vamos negar isso. Mas é ilusão achar, e como agora acha, que não precisa de aliança. Mas é lembrar, Hélio, também, né, que esses mesmos radicais aí que estão contra essa possibilidade de você ampliar o leque de alianças para vencer e governar, é aqueles mesmos que lá em 85 foram contra o colégio eleitoral, né, que é a possibilidade de derrotar a ditadura no colégio eleitoral, como de fato ocorreu. Enfim, é isso, né? E o resultado dessa não frente ampla ter avançado e não ter avançado, né? 20 anos, né? 21 anos de ditadura, 21 anos de fascismo, 21 anos de sofrimento para o povo brasileiro. E o risco que a gente corre, né? Como você sempre alerta aqui, a gente não está livre da possibilidade do fascismo se perpetuar, inclusive de forma muito mais violenta do que a gente vê hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu aí. Você que está nos assistindo pela TV 61, faça aí todos aqueles procedimentos, né? Compartilha, dá joinha, essas coisas todas aí para impulsionar. E se você estiver na TV 247, faça a mesma coisa aqui para impulsionar o nosso bate-papo com o Hélio Dolly. Até sexta-feira. Até, Negrão.